Olá pessoal, sejam bem-vindos. Vamos a mais uma aula de aerodinâmica computacional. E na última aula nós vimos sobre o termo advectivo, certo? Como se dá a sua discretização. Então já vimos o termo advectivo, já vimos o termo difusivo. E para a equação em regime permanente, a equação do transporte de uma variável φ, nos resta apenas o termo fonte. E podemos ver, não é muito complexo, rapidamente a gente vê e conseguimos englobar todos esses termos na equação e resolver a equação completa. Então vamos lá. Uma aproximação para a integral de volume, então temos aqui a equação completa, o termo advectivo, o termo difusivo e o termo fonte, certo? Para completarmos toda a equação, faltou o termo fonte. Então o termo fonte a gente não transformou em uma integral de superfície, ainda é uma integral de volume, certo? Mas é somente um termo. Na maior parte dos casos, é um termo simples. Então, depende qual é a fonte que vai ser inserida ali. É uma reação química? É um efeito eletromagnético? É um termo fonte devido à convecção, por exemplo, devido à radiação, por exemplo? Então, há várias formas de representar esse termo fonte, certo? Então, aqui, ele é nossa incógnita e vamos ver que é bem simples, certo? Este termo necessita de uma integração volumétrica. E como se dá? A forma mais simples é multiplicar a variável definida no centro do seu volume pelo seu volume. Então, a gente tem um termo fonte no centro do volume, faz o produto pelo volume total, a gente chega numa integral volumétrica. Então, é uma aproximação bem simples. Então, o QP a gente chama de integral volumétrica de S de volume, que é igual ao valor médio, certo? Desse S em todo o volume de controle multiplicado pelo volume, então ΔV é o volume desse volume de controle, que é aproximadamente igual ao SP, que é o valor de S no centroide, multiplicado pelo volume total. E qual é o volume total? É o ΔXWE, ΔYSN, vezes o ΔZTB. Então eu coloquei X, vou corrigir agora, pessoal. Prontinho, já está corrigido aqui. ΔZBT, que é B bottom e T top. Então, variando de bottom até top, do fundo até o topo, certo? Onde SP é o valor de S no centro do volume de controle. Então, está dado, pessoal. Isso aqui é simples, é rápida. Então, essa integral volumétrica é dada simplesmente como o valor definido no seu centroide multiplicado pelo volume. Agora, consideramos a equação em regime permanente completa. Então, completa ela é dada aqui. Relembrando as discretizações para malhas bidimensionais cartesianas. Então, nós vimos o termo advectivo, pessoal. Então, era dado como uma soma de AP φP mais AW φW. Tudo isso seria a discretização deste termo, onde nós vamos nomear agora de AP advectivo, AW advectivo e por aí vai. Então, para o caso mais complexo, esse aqui são os coeficientes. Nós vimos exatamente na aula passada, tá? Fresco na memória. E o F, o FW, o FE, o FS é dado aqui, é velocidade multiplicado pela massa específica, certo? Fechamos então. Agora o termo difusivo. É a mesma coisa, é uma soma do coeficiente multiplicado pelo termo φ na posição P, na posição W, na posição E. E os seus coeficientes são exibidos aqui. Então, nós vimos nas aulas anteriores, certo? E aqui o termo fonte. Então, o termo fonte é simplesmente o SP multiplicado pelo volume. Então, aqui, pessoal, o que nós fazemos? Nós passamos este termo aqui, difusivo. Então, aqui temos o termo difusivo para o lado esquerdo da equação, certo? Então, o termo AP final vai ser, por exemplo, o AP advectivo menos o AP difusivo. O AW vai ser o AW advectivo menos o AW difusivo e assim por diante. Então, a forma final nós vamos ver que é uma equação como vimos anteriormente. Vai ser o AP multiplicado por φP mais AW φW e assim por diante. Então aqui, considerando agora uma malha bidimensional cartesiana uniforme, gama constante, ΔX igual a ΔY. Essa aqui é a simplificação máxima que podemos fazer.
Acima disso, somente considerar unidimensional. Então, temos aqui a soma dos termos, então AW, advectivo, AE, advectivo, e aqui seus valores, certo? Como vimos nas aulas passadas. A parte difusiva é mais simples ainda, é dado somente como gama, certo? E o AP difusivo é menos 4 gama. E aqui continua a mesma coisa, o termo fonte. Desenvolvendo a equação, teremos aqui, ó, substituímos o que, pessoal? Esse termo aqui substituído por este termo aqui. Este termo aqui substituído por este termo aqui. Então vamos ter aqui AP advectivo φP mais AW advectivo φW, tudo igual a AP difusivo φP, AW difusivo φW e assim por diante. Então o AP final vai ser o AP advectivo menos o AP difusivo, φP. O AW advectivo menos AW difusivo, φW. E assim por diante. Então temos novamente esta mesma equação. O que mudou foi os valores dos seus coeficientes. Então aqui, desenvolvendo a equação, o coeficiente AW, aqui, ó, simplesmente a parte advetiva menos a parte a parte advetiva menos a parte difusiva. O AE, a parte advetiva menos a parte difusiva. O AS é a mesma coisa, o AN é a mesma coisa, e o AP é a mesma coisa, a parte advetiva menos a parte difusiva, certo? Então temos aqui. Correto? Isso aqui para a malha mais complexa. Para a malha mais simples, os coeficientes já são muito mais simples, então o AP seria a parte advetiva menos a parte difusiva. Então a gente já considerou ΔX igual a ΔY, ΔY constante, ΔX constante, o gama constante, certo? Certo? E com isso aqui temos um sisteminha linear, a solução de um sistema linear, onde essa equação ela é dada para todos os volumes internos. Então, levando em consideração todos os volumes do domínio, temos o seguinte sistema linear. Então, A11, A12, φ1, B1, A21, A22, A23, φ2, B2, certo? Então, A1 é o volume, é o coeficiente AP no primeiro volume. A12 é o coeficiente AW no primeiro volume, certo? A22 é o coeficiente AP no segundo volume, e assim por diante. O sistema linear pode ser resolvido por métodos iterativos ou diretos iterativos, como por exemplo o Gauss-Seidel. Diretos, uma inversão da matriz, certo? E é isso, pessoal. Essa aula foi bastante resumida, menos de 10 minutos. Mas como nós já vimos todas as ferramentas, basta aplicarmos na mesma equação e chegamos na equação completa do transporte da variável φ em regime permanente, certo? Nas próximas aulas vamos fazer exemplos e checarmos alguns detalhes sobre essa equação. Muito obrigado, até a próxima aula.